Olá pessoal, hoje vou falar sobre como obter o modo Pneumatic Craft. É este modo aqui. Recomendo que o usem com o Mechanism também ou com algum modo de transporte de itens e geração de energia. Ou seja, o Mechanism será perfeito para nós. Então, como podemos obter este mod? Bem, tudo que precisamos é ir até o Pneumatic Craft, certo? No Forge, iríamos para arquivos, todos os mods, e selecionaríamos Forge, e em todas as versões, escolheríamos a 1.20.1. Clicaríamos nos 3 botões e em obter arquivo. Este saiu em 4 de outubro, há pouco tempo. Ok, 3 botões e obter arquivo. Vamos salvar este arquivo no Windows Plus R, digitamos AppData, clicamos em OK, vamos para Roaming to Minecraft e para a pasta Mods. É aqui que vamos salvar este mod. Depois vamos para Relations e precisaremos do Patchouli. E aqui tenho o CTM, que é o Connected Textures Mod, que também vamos precisar, ok? Por algum motivo não aparece mais em Relations, mas há 2 atualizações aparecia, então também devemos obtê-lo, certo? E depois se quisermos o Mechanism. Então é assim tão simples obter este mod. E já sabem, muito bem, como obter lingotes de ferro comprimido. Este é um dos materiais iniciais para começar no mod Pneumatic Craft. Certo, vamos começar. Para isso precisaremos de lingotes de ferro, dinamite e isqueiro, ok? Basicamente colocaremos um lingote de ferro aqui, um de dinamite, explodiremos o lingote de ferro e pronto, este lingote se transformará, como podem ver, em lingotes de ferro comprimido, ok? É assim que podemos obtê-lo. Obviamente, há muitas outras formas de consegui-los, como colocá-los em uma câmara de pressão com pressão de 2, ok? Ou também podemos explodir um bloco de ferro, certo? E assim obteríamos um bloco de ferro comprimido, que é basicamente a mesma coisa. Então, é simples assim. Muito bem. Como funciona o compressor manual? Temos aqui esta ferramenta que, basicamente, como é evidente, funciona de forma manual, certo? Nós vamos aplicar pressão clicando com o botão direito do mouse. E bem, tem esta receita aqui que é feita com ferro comprimido, obtido explodindo um lingote de ferro com dinamite. Depois temos o tubo de pressão, que é feito desta forma. Temos a base de pedra, que é feita desta outra forma. E, finalmente, as engrenagens. E pronto, é assim tão simples. Se tivermos o mod do J, por exemplo, ou algum mod que mostre a informação aqui em cima, veremos a pressão que tem. E bem, essa pressão podemos depois transmitir através de um tubo de pressão, este aqui, e pronto, simplesmente o conectamos. Obviamente a pressão se perde, certo? Se não o conectarmos a nada, só para que tenham em mente. E pronto, é assim tão simples. Esta seria uma das primeiras formas de gerar pressão para começar com o mod. Bem, como funciona o compressor de ar? Basicamente, ele suporta uma pressão de até 5. A partir de 6 ou 7, podemos ter problemas e a máquina pode explodir. Por isso, podemos instalar uma atualização de segurança se quisermos. E então, como funciona? Basicamente funciona com carvão ou blocos de carvão, certo? Podemos colocar o carvão ou os blocos de carvão e eles vão queimando aos poucos. Ok? Para ir gerando pressão, entende? Aqui não há saída de ar, então se não conectarmos nada, toda a pressão gerada será perdida, certo? Então temos que ter cuidado com isso. Muito bem, como funciona o compressor líquido? Basicamente, esta ferramenta aqui vai gerar pressão de ar usando líquidos, certo? Que tipos de líquidos? Bem, por exemplo, a lava. Ok, acho que a água não funciona. Aí está. Veem como colocamos a lava e já começa a funcionar? Vamos tentar com água, mas já vou dizer que não. Que não, viram? Com a lava. Talvez possamos tentar com... Vamos tentar com querosene. Vamos ver. De fato, com querosene também. Ok. Com esses tipos de líquidos mais combustíveis. Na verdade, se olharmos a utilidade, com certeza nos dirá. Bem, diz qualquer tipo de combustível, ok? A receita é esta. 2 tubos de pressão, um tanque pequeno de fluido, ok? E um compressor de ar, ok? É feito com tijolos reforçados. Já estamos vendo como se fazem os tijolos reforçados, não é? Então, é simples assim. Muito bem, como funciona um compressor térmico, certo? Este compressor basicamente vai gerar pressão recebendo inputs de temperaturas, entende? Então, as temperaturas precisam ser opostas e para isso precisaremos de gelo e lava, certo? Então, vamos colocar gelo em 2 lados e nos outros 2 lados opostos vamos colocar lava. Aqui, por algum motivo, há uma fonte de água. Vamos removê-la. Isso é porque houve algum bug. Vamos recolocar o compressor térmico. Vamos colocar lava nos outros 2 lados, ok? E aí já começa a gerar pressão, como estamos vendo. Como eu disse, a lava vai se esgotando, certo? Mas aí, como vem, começa a haver essa diferença de temperaturas e a pressão começa a ser gerada. Então só precisamos conectar um tubo aqui para extrair a pressão e pronto. Muito bem, como evitar que suas máquinas quebrem no Pneumatic Craft, certo? Se eu remover este upgrade agora, por exemplo, esta máquina vai explodir, entendido? Vem que chegou ao máximo de bar, certo? Está em 10.2 bar. Acho que quando chegar a 11, simplesmente vai desaparecer.
certo? Então, como podemos evitar que uma máquina ultrapasse o limite e, portanto, acabe desaparecendo e perdendo tudo pelo que lutamos, não é? Bem, basicamente é bem mais simples do que parece. Olha, ali desapareceu uma. É bem mais simples do que parece, e é simplesmente colocar, olha, quando chegar a 12, vamos esperar que chegue a 12 para que vocês possam ver. E aí está prestes a chegar a 12. De fato, desaparece, certo? Então, como fazemos? Bem, basicamente usando um upgrade de segurança, certo? Vou colocar o upgrade de velocidade agora para que vocês vejam como a pressão sobe. Ah, não posso colocar. Não é compatível. Bem, vou pegar outra máquina como o compressor de ar, por exemplo. Vamos pegar um bloco de carvão, colocar, e agora se eu coloco o upgrade de velocidade, vocês veem que sobe. Tiro e coloco o upgrade de segurança, e o que vai acontecer é que vai chegar ao limite, mas não vai se destruir. Se eu tirar o upgrade de segurança agora, vai se destruir. Ok? Como vocês acabaram de ver. Então é isso, simples assim. Como funciona o fluxo compressor? Bem, esta ferramenta é um pouco mais especial comparada às outras, já que ela, bem, usa a interação de outros mods, certo? E neste caso, a interação, bem, diz: converte a energia Forge RF, que está disponível em muitos mods de energia, e a transforma em ar comprimido. Não sei se, por exemplo, a energia do Mechanism funcionaria. Se pegarmos aqui, claro, é que não sei se o Mechanism... Não tem painel solar, né? Vou testar, mas não sei se vai funcionar, hein? Não tenho certeza. Vamos pegar aqui uma Smelting Factory, que basicamente faz... Ah, não. Olha, mais fácil. Peguei energia criativa já gerada, porque no fim a energia pode ser obtida em muitos mods e de várias formas, e basicamente aqui se enche de energia. Vou tirar o cabo para vocês verem como vai baixando, ok? Se enche de energia. Estes são dois mods diferentes, hein? Mecanismo e Pneumatic Craft. Aqui você vê acima no nome. E pronto, a partir daqui vai gerando a temperatura e a pressão, certo? E está feito. Se eu colocar upgrade de velocidade agora, acho que vai começar bem mais rápido, não sei, mas vamos ver. Aí está. Vem como a pressão sobe e tudo, até dá avisos de que não há energia suficiente porque eu deveria melhorar o cabo, certo? Então, pronto, para que possam ver, aí está. Então, é assim que esta ferramenta funciona. Bem, como funciona o compressor eletrostático? Essa ferramenta aqui gera um monte de ar, basicamente dos raios. Aqui precisa cair raios para que isso gere pressão, certo? É um pouco estranho e, na verdade, tem uma fabricação bem... Bom, essas turbinas são muito caras, francamente. Mas é verdade que conseguir o plástico é todo um processo que depois vou ensinar. E ainda precisa de um compressor de ar avançado, que não é brincadeira. Então... Bem, se você tem alguma forma de gerar raios de uma forma comum, bem, pode ser uma ferramenta muito boa, mas se não, é complicado. Então, vamos colocar isso aqui e vamos fazer um Sumo Lighting, ok? Vamos lançar um raiozinho, vamos ver se... Não, é que os raios assim nem servem, tem que ser natural. Meu Deus, estamos ferrados. Bem, é assim que gera pressão. Entendo que aqui tem 8 de pressão, então quero entender que vai dar isso. 8 pontos de pressão por raio, o que não é muito, na verdade. Então é isso, aí está. Espero que tenham gostado. Muito bem, como funciona a câmara de pressão? Tenho aqui uma câmara de pressão funcionando. Antes de tudo, se quiserem usar uma câmara de pressão confortavelmente, recomendo ter o Mechanism já instalado em casa, senão fica impossível, certo? Bem, uma câmara de pressão precisa de paredes, vidro, válvulas e interfaces, ok? As interfaces servem para colocar ou retirar itens, certo? A interface, na verdade, não usei. Ah, não, desculpe. As válvulas, perdão. Sim. As válvulas servem basicamente para aplicar pressão e pouco mais, ok? Então, o que vamos fazer é colocar aqui um 4x4, certo? Vamos fazer aqui, vamos lá, um 4x4 sem problema. E depois vamos subir as paredes, ok? 1, 2, 3. 1, 2, 3, perfeito. E perfeito. Então pronto, fechamos tudo isso e agora vamos terminar de colocar o vidro sem nenhum problema também. Ah, menti um pouco para vocês. O vidro só precisa ser colocado de um lado, ok? Uma vez que temos isso, vamos colocar uma válvula, certo? E já teríamos terminado. Eu não sei se podemos colocar vidro em todos os lados. Vou testar rapidinho e sim, é possível, ok? Ou seja, sem problema algum. Inclusive, se quiséssemos misturar, também poderíamos, certo? Colocamos a válvula e depois colocaríamos duas interfaces para inserir e retirar item. Importante que as interfaces, vejam, se eu entro aqui agora, diz interface e status. Bem, não diz nada porque não está fechado. Espere, vamos fechá-lo. Interface, status, importar. Bem, vamos pegar uma chave inglesa, que é esta máquina aqui que usamos para girar objeto. Não mostra a fabricação. Deixa-me ver, aí está a fabricação, ok? Com o Air Canister, que é isto aqui, certo? Basicamente, pegaríamos isto e vem que agora aponta para o azul, então deste lado, ok? Como está um pouco bugado, colocamos em laranja, certo? E agora que está laranja, como veem, interface, status, exportar. Então temos um para importar e exportar. E para que serve tudo isso? Bem, se formos aqui,
a válvula, basicamente estaremos exercendo pressão. Mostrei várias formas de obter pressão com todas as máquinas disponíveis. Neste caso, usamos um compressor de ar com combustível com carvão. Colocamos um upgrade de segurança e pronto, ok? Não é preciso colocar outro upgrade de segurança aqui, pois como veem o limite é de 5 a 7, que é o mesmo limite do compressor de ar, certo? E bem, depois teríamos a interface da câmara, que não serve para muito. As que nos servem são estas duas. E uma delas colocamos com os transportadores logísticos básicos do Mechanism, certo? Pegamos o configurador, ok? E uma colocamos em puxar, sem destruir tudo, por favor, como eu acabei de fazer. Uma você colocaria em puxar e a outra em empurrar, certo? Ou seja, você pega, aí está, desculpe, sem estar agachado, né? Ok, você coloca em puxar, aí está, em puxar e empurrar. E a outra, como vocês veem, está em empurrar e puxar, certo? Importante, repito, que estejam giradas, ok? Neste caso não estão giradas. Que umas estejam em importação e a outra em exportação. Aí está. E pronto, com isso o que faz é, por exemplo, introduzir ferro comprimido, ok? Ou ferro normal. E tirar do ferro normal o ferro comprimido. Então, claro, a câmara de pressão. Para que serve? Serve para converter ferro, fazer slime, melhorar gelo, fazer farinha, trigo, obter pedra comprimida, fazer vários crafts como transistores, gravação e muitos outros que precisaremos para avançar no mod. Também serve para encantar, bem, encantar, tudo bem. Acho que também serve para desencantar, pelo que estou vendo aqui. Serve para fazer wafer solar, certo? Muitos crafts que teremos que usar mais adiante. Bem, a utilidade da máquina em si não é tão impressionante. Basicamente vai nos permitir continuar progredindo no mod. Muito bem, como podemos obter petróleo bruto? Certo. Antes de tudo, nadar em petróleo bruto será lento, mas não causa efeitos negativos. Entendido? Então, como obter petróleo bruto no Pneumatic Craft? Basicamente, é tão simples quanto procurá-lo, certo? Encontra-se por todo o mundo, em várias formas e biomas. No Overworld, é importante ter o mod Pneumatic Craft e sua geração ativada, ok? Se estiver jogando um modpack, talvez o petróleo não gere porque a variável de geração não está ativa, certo? Então, talvez deva verificar isso se estiver jogando um modpack muito complexo. Mas como eu disse, se o modpack for bem feito, o petróleo bruto deveria gerar. Se não, tente ver se outros tipos de óleos de outros mods funcionam, ok? Pode ser que haja compatibilidade com outros mods de óleo, não necessariamente do Pneumatic Craft, certo? Então é assim que você o obtém. Muito bem. Agora que já obtivemos o óleo cru, certo? Vamos mostrar como funciona o gas lift, junto com o liquid hopper e um small fluid tank, certo? Aqui, basicamente, temos um small fluid tank que é responsável por pegar este tanque, certo? Pegar a energia deste tanque através do liquid hopper, que basicamente suga deste ponto para cá, para depois colocar um pouco de óleo dentro do gas lift, de óleo, certo? Então, o liquid hopper tem que estar assim, certo? Funciona como um hopper normal, basicamente pega de cima e vai para baixo, certo? Para que isso nos serviria? Bem, por exemplo, se tivéssemos este óleo cru, certo? O que faríamos se colocássemos só o gas lift? Claro, ele precisa de pressão, certo? Então, precisaríamos de um compressor de ar, tubos de pressão e um pouco de carvão para o compressor funcionar. Então, colocaríamos o compressor de ar, conectaríamos a pressão e isso funcionaria, certo? Aqui a pressão começaria a subir, vamos aumentar um pouco a velocidade e segurança, ok? Para não quebrar velocidade e segurança. E aí a pressão vai começar a subir. E como vocês veem, este gas lift vai começar a extrair o óleo daqui óleo cru, até que não reste nada, certo? Então, claro, vai enchendo e claro, por que isso nos interessa? Bem, nos interessa que, uma vez cheio, movê-lo com um liquid hopper para cima, ok? Em um tanque e assim vamos guardando. Para que serve isso? Bem, por exemplo, no Amadron podemos trocar óleo cru por esmeraldas. E serve para fazer ou trocar por energia, certo? Uma capacidade de calor de 10.000. Ou serve para o interessante, certo? Que é fazer diesel, querosene, gasolina e GLP através de um Refinery Controller, que é o que vamos mostrar aqui na frente. Ó. Então, agora que sabemos como obter o óleo, certo? O óleo cru através de um elevador de gás conectado a um compressor de ar, certo? Que vai ganhando pressão. Aqui vem como falta carvão, então isso não funciona mais, certo? Isso vai sugar o óleo cru por aqui, vai enviá-lo e para onde vai? Bem, vai ser enviado para um controlador de refinaria. Como funciona o controlador de refinaria? Bem, aqui eu conectei um tanque de fluidos ao controlador de refinaria através de um funil de líquidos, que basicamente pega o óleo cru daqui e o move para a direita. Mas bem, poderíamos conectá-lo diretamente à máquina de elevador de gás, mas teríamos que garantir que esteja sempre ligada, não é? Então, aqui como podem ver, está cheio de óleo cru, certo? A temperatura vai se ajustando e quando chega a 100, o óleo cru é consumido, certo? Aí está, se reinicia e vai subindo por aí o diesel e o resto. Então, como funciona? Bem, basicamente vamos precisar de um controlador de refinaria, uma saída de refinaria, certo? E os isolamentos térmicos. Então colocaríamos o controlador de refinaria, as saídas de refinaria,
Vamos colocar 4, porque no final a saída máxima que um controlador de refinaria pode ter é 4, certo? Que seria diesel, querosene, gasolina. Caso fôssemos usar o óleo cru apenas para diesel e GLP, colocaríamos 2 e pronto, certo? Mas enfim. E agora o que vamos colocar serão os isolamentos térmicos. Vamos colocá-los ao redor de todas as saídas de refinaria, certo? Isso serve para quê? Para evitar que o calor escape. E por que queremos que o calor não escape? Bem, basicamente não queremos que o calor escape para manter a temperatura dos diferentes componentes e para manter a temperatura do controlador de refinaria, certo? Basicamente. Ah, acho que aqui não está processando porque a gasolina e o querosene já estão no máximo. Vamos quebrá-lo por um momento para ver se é assim. Agora vamos colocar os isolamentos térmicos. Aí está bem? Não estava processando porque já estava no máximo. E de fato, aqui em cima parece que a temperatura está subindo, então talvez devêssemos colocar um lá em cima também, certo? E agora sim, agora vocês veem como está processando tudo, certo? O petróleo bruto, porque a temperatura está ideal. Então, podemos colocar aqui um tubo vórtex, se quisermos, que basicamente absorve o calor daqui e envia ar frio para cá. Ok? Separa as temperaturas e depois o ar frio nos serve, vocês verão, para fazer plástico, por exemplo, certo? Para resfriar o material de GLP e fazer plástico. Então, é assim que funciona basicamente um controlador de refinaria. Muito bem, como podemos obter diesel, querosene, gasolina e GLP no Mod Pneumatic Craft? Isso é feito usando um controlador de refinaria, certo? Você o conecta a 4 saídas de refinaria e as envolve com isolamento térmico, ok? Você envolve com esta folha aqui. Isso evita que a temperatura escape. E por que queremos a temperatura? Para converter o óleo cru nesses componentes, certo? Então, poderíamos extrair o óleo cru de uma fonte de óleo ou de um tanque que já tenhamos usado para transportar o óleo. Para extrair o óleo cru, é necessário um elevador de gás e pressão de ar, ok? O elevador de gás vai extrair o óleo cru daqui, entendeu? Obviamente vai se esgotar, ou seja, não é infinito. Por exemplo, a água se regenera, não é? Mas o óleo não, entendeu? Ou seja, você coloca 2 cubos de água e já tem 4, tendo água infinita. Mas com o óleo isso não acontece. Cada cubo de óleo é um cubo e quando o remove não se torna infinito e você o perde, certo? Então é assim que o óleo funciona. Depois, você passa esse óleo pelo Refinery Controller através de um Liquid Hopper. Ok? O Liquid Hopper está basicamente conectado a um Huge Fluid Tank ou algo assim e o leva ao Refinery Controller. É importante também que se quisermos transportar, por exemplo, o óleo cru para um tanque, podemos pegar o Liquid Hopper e conectá-lo assim, certo? Não, desculpe, mais do que assim, conectamos assim. Então agora o Liquid Hopper está extraindo o óleo daqui e levando para fora. Vocês veem que está enchendo aos poucos. Se eu quebrar, vocês não verão nada, mas está enchendo aqui aos poucos, basicamente extrai daqui e acaba levando para cá. Então é simples assim. Muito bem, como podemos transportar calor ou líquidos no Mod Pneumatic Craft? Bem, para transportar líquidos, primeiro de tudo, vocês não vão poder fazer isso com o Pneumatic Craft. Vocês vão precisar de um mod chamado Mechanism ou um mod que permita transportar líquido. Mas eu sugiro o Mechanism porque é o mais popular, muito usado e também o mais completo, certo? Ele não só tem transporte de líquidos, mas também geração e gestão de energia, que é compatível com o Pneumatic Craft, já que há geradores como o compressor de fluxo, que converte energia em temperatura e pressão do ar, entendido? O que é muito interessante para nós. Então, dentro do Mechanism, temos os canos, certo? E isso serve para transportar líquidos. Você pega um cano, depois pega um configurador e configura para fazer push and pull, ok? Pull significa, você clica com o botão direito agachado. Vê que diz aí, push pull. Pull significa que basicamente vai estar pegando, olha, se eu conectar aqui, teria que conectar em um tanque, né? Vamos procurar um tanque, olha, isto é um tanque, ok? Se eu coloco em push, é o que está dentro de este cabo, vai para o tanque. E se eu coloco em pull, é o que está no tanque, que vai para... Entendeu? Então vê que isso encheu, se agora eu volto a colocar em pull, agora me deixa o óleo, ok? O óleo que peguei, ele deixa. Então é isso. E depois para transportar o calor, existe dentro do Pneumatic Craft, que é o Heat Pipe, ok? Não tem nenhum limite, acho. Ou talvez o limite de temperatura que pode atingir seja 1000. Não sei, não vi que quebre. O crafting são Thermal Leggings, blocos de ferro comprimido, ou seja, é um crafting bem interessante, bem caro, e pronto. Olha, os canos também têm uma fabricação interessante, mas é verdade que se você optar pelo cano mais barato, este aqui, o cano mecânico básico, não se preocupe, não terá problema. O Mod Pneumatic Craft não exige transporte rápido de grandes quantidades de líquidos, na verdade é bem o contrário, é um mod bem lento em termos de líquidos, sabe? Quanto à pressão do ar e tal, já é outra história. Mas é verdade que, se você pegar, por exemplo, a máquina de controle de refinaria,
refinaria, não dá para fazer nada. Eu ia dizer para colocar melhorias de velocidade, mas não dá porque não tem como colocar melhorias de velocidade. Então, não se preocupem, beleza? Assim dá para transportar o calor e o frio. Muito bem. Como obter plástico? Se quisermos avançar no mod Pneumatic Craft, precisaremos de plástico. E como se obtém o plástico? Bem, já mostrei a vocês. Através de um extrator de óleo, certo? Com um elevador de gás, conecte-o a um compressor de ar para ter pressão, extraindo óleo cru. Mova esse óleo cru para um tanque de fluidos, ok? Depois, leve o óleo do tanque para um funil líquido e ao controlador de refinaria, que produz diesel, querosene, gasolina e GLP. O diesel, querosene e gasolina têm outros usos, mas podemos extrair o GLP, certo? Temos o controlador de refinaria conectado a várias saídas de refinaria. Nas saídas de refinaria, com o GLP, vamos pegar o líquido por um cano do mecanismo ou como preferirmos. Bem, eu peguei um cano do mecanismo. Aqui peguei um tanque infinito de fluidos e vamos levá-lo a uma planta de processamento termopneumático, certo? Então, como isso funciona? Bem, a planta de processamento termopneumático precisa de duas coisas. É o GLP, certo? Vamos ver as receitas que a planta pode fazer, como transformar salmão em tempura, aparentemente a melhor comida do jogo, com 12 de saturação, olha só. Depois, nos permite gerar lubrificante, etanol, GLP, óleo vegetal, plástico derretido, que é o que queremos, certo? O plástico derretido. E o plástico derretido pode ser feito com GLP e combustível, certo? Há muitas outras receitas, hein? Como estamos vendo para melhorar, por exemplo, um tubo de pressão reforçado ou para obter novas receitas. Então, o que faremos é, basicamente, obter calor, temperatura, que já temos aqui, e obter GLP. Então, o GLP já está conectado. A temperatura conseguiríamos através de um tubo Vortex. Ao tubo Vortex, basicamente conectamos pressão de ar e ele simplesmente vai gerar calor e frio através da pressão do ar. O frio é levado pelo heat pipe, certo? Por um heat pipe, por uma válvula de frio ou de temperatura, e a saída de calor também por uma separada. Então vai subindo, neste caso está a 1000 graus. Acho que se você tocar não acontece nada. Um pouquinho, bem, é realista porque está coberto por várias camadas de isolamento térmico e tal, mas mesmo assim, por mais camadas que tenha, estando tão perto como esse cara está, que deve ser 0 centímetros, acho que você está morto, certo? Mas bem, você tem 1000 graus de temperatura aqui e nada, o plástico derretido vai sendo gerado por aqui. Você leva o plástico derretido através de um tubo mecânico, e esse tubo mecânico você leva até aqui, a um tanque de fluidos, certo? Neste caso, aqui temos 174 cubos, ok? Então, o que eu faço, o que você faz depois, é pegar um baú, cercar esse baú com uma moldura térmica, que é assim porque, por esse motivo, esse baú parece diferente, com uma moldura térmica. E ali diz, vem que diz, temperatura menos 100, certo? Como conseguimos a temperatura negativa? Bem, basicamente, através do tubo vórtice que mencionei, a temperatura negativa, ok? A temperatura fria, conectamos ao baú. E então, o que vai acontecer é que neste baú, certo? Vou mudar para o modo sobrevivência, vamos reconectar por aqui os baús de plástico derretido, ok? O que vai acontecer é que neste baú, tudo o que colocarmos de plástico derretido vai se transformar em plástico sólido, certo? Já que a temperatura é a ideal e tudo mais, entendeu? E é assim que você acaba, basicamente, conseguindo o plástico. O plástico tem um monte de utilidades, certo? Mísseis, diagnósticos, e como podem ver, não é que peça um pouco plástico, hein? As criações, ou seja, pedem um monte de plástico, é um elemento bem importante no mod, entendeu? Como podem ver, a temperatura se esgota num instante, certo? A temperatura negativa é bem mais complicada de conseguir que a positiva, tá? Na verdade, eu diria que talvez vocês precisem de vários tubos Vortex para fazer isso direito, se planejam fazer manualmente como eu estou fazendo, ok? Então é isso, simples assim. Muito bem, como funciona o Amadron Tablet? O Amadron Tablet desbloqueia várias receitas que precisaremos no futuro, certo? Dentro do mod. Ele funciona com trocas e, francamente, é uma forma um pouco tosca, certo? Por parte do mod Pneumatic Craft de dar acesso às receitas, porque no final você está realizando vários processos para obter plástico, querosene, GLP, gasolina, diesel, sabe? Muitas receitas e muitas máquinas super legais. E de repente, a forma de conseguir os itens complexos, em vez de ser através de máquinas complexas, o criador do mod decide que se cansou e diz, bem, vou fazer uma máquina de troca. E isso é basicamente o Amadron Tablet, certo? Então temos aqui o Amadron Tablet. Como funciona? Conectamos a um baú, agachados, clique direito e pronto. Este baú está conectado. E agora, se eu abrir, como podem ver, podemos negociar, certo? Então, como funciona? Basicamente, você coloca as esmeraldas no baú e já pode trocar sem problemas, ok? Aqui, há várias trocas. E como veem, clica com o botão direito e faz o pedido. Vamos pedir esses montadores. Queremos isso tudo isso, um pouco disso. Diz, itens para vender automaticamente. Ah, claro, porque não tenho. Um pouquinho disso. Vamos lá. Umas esmeraldas por um bloco de ferro, hein? Sim, super equilibrado. Tudo super equilibrado.
Bem, ele se cansou de continuar desenvolvendo. Aí você clica em fazer pedido, abre o baú e pronto. Um drone leva, esse drone que se seguirmos vai sumir, ali está. O drone volta com os itens e tal, abrimos e temos tudo que pedimos. Super fácil, certo? E é isso. Olha, entendo que é uma nova interação com um drone e tal, mas vamos ser sinceros, é um pouquinho tosco. Seria mais legal se você tivesse que criar a estação de drones e depois pegar um aldeão e dar a ele uma mesa de crafting e tudo mais. Porque o Amadron Tablet, além disso, vamos ver o crafting do Amadron Tablet. Mas já te digo que não vai ser nada demais, hein? Já te digo, Plastic Sheet, plástico, uma ferramenta de GPS feita com um diamante, plástico e nada. O canister, que podemos fazer desde o início do jogo, beleza? Então, bem, esse é o jeito de progredir no mod, tá? E isso desbloqueia o PCB Blueprint, que é bem importante, e daí o Empty PCB e tal. Muito bem, como funciona a caixa de luz UV? Bem, como podem ver, nós a conectamos a um compressor de ar, certo? Isso basicamente nos serve para transformar nada mais, nada menos que um PCB vazio em um PCB vazio com 100% de probabilidade, entendeu? Agora vou explicar um pouco mais. Com o drone Llama, obtemos o blueprint do PCB, certo? E depois podemos usar esse blueprint do PCB para fazer a caixa de luz UV, ok? Então, depois, fabricaríamos um PCB vazio, feito numa câmara de pressão, usando 2 tochas de redstone, qualquer tipo de pepita e pasta, ok? E com uma pressão de 1.5. Depois colocamos um upgrade de segurança e velocidade na caixa UV e basicamente aproveitamos, certo? Porque vamos colocar um PCB vazio e ali, através da luz também, ok? Precisa de luz, por isso se chama caixa de luz. E vai regenerar este PCB vazio, entendeu? Para que queremos ter esta PCB vazia regenerada? Porque depois com ácido de corrosão, certo? Podemos obter uma PCB montada, entende? Se esta falhar, porque a probabilidade não é 100% e escolhemos 80%, se falhar derretemos ou obtemos outra PCB vazia e tentamos novamente, ok? Mas bem, eu recomendo que coloquem em 100% e pronto. Porque arriscar se no final leva quase o mesmo tempo esperar 2 minutos ou 1 minuto e 50, certo? Então, o tanque de corrosão basicamente requer ácido de corrosão, ok? E como se obtém o ácido de corrosão? Com a câmara de pressão, 2 de pólvora, carne podre e tal, e plástico derretido. E bem, pouco mais, certo? Então é assim que funciona a caixa de luz. Muito bem, como funciona o tanque de corrosão? Já expliquei mais ou menos em alguns outros vídeos no vídeo anterior, mas vamos explicar agora, certo? Isso só tem uma receita, que é pegar a PCB vazia, obtida através da caixa de luz UV, ok? E com base na probabilidade que se tem, certo? Neste caso, tem uma probabilidade de, por exemplo, 72% de 73. Bem, você coloca e tem uma chance de 72% de obter uma PCB montada, ou seja, que o item foi fabricado corretamente, ok? Com ácido de corrosão ou que dê errado, certo? Caso dê errado, simplesmente você o funde, ok? E você obtém a PCB vazia novamente e tenta outra vez. Então, basta conectar o tanque de corrosão, não precisa de pressão de ar nem nada, precisa apenas de ácido de corrosão, ok? Você o conecta, coloca o ácido e pronto. Simplesmente, agora pegamos a PCB vazia, 100% por favor, e a colocamos aqui. E como podem ver, ali diz progresso de corrosão 4%, certo? E agora, é só questão de esperar. Como podem ver, nos diz que temos que esperar 2 minutos e 30 segundos, então vamos esperar, ok? Como conseguimos o ácido de corrosão? É obtido na câmara de pressão com 2 de pólvora, 2 de carne podre, 2 olhos de aranha e um balde de plástico derretido, ok? Com uma pressão de uma haste de pressão, certo? E é assim que tudo isso funciona para finalmente obter a PCB finalizada, porque a PCB finalizada é obtida com a PCB montada. Ok, e a PCB finalizada já desbloqueia toda a parte final do mod, que é o que nos resta explicar. Muito bem, como funciona o Assembly Controller? Bem, o Assembly Controller vai precisar de uma Assembly IO Unit de importação, outra de exportação, um Assembly Drill e um Assembly Laser, e finalmente uma Assembly Platform, certo? Bem, como funciona? Conectamos a uma pressão, ok? Neste caso, eu tiro do criativo, mas aqui poderíamos conectar um compressor, ou qualquer coisa que queiramos usar para gerar pressão. Precisaremos de uma pressão de 5 bar, certo? Há diferentes programas, por exemplo, tem o programa de laser, o programa de drill, ou o programa de laser drill e outros, ok? Para que isso serve? Bem, cada programa nos permitirá obter coisas diferentes, certo? Fazer diferentes craft. Então, por exemplo, que programa eu tenho aqui? Vamos ver o que eu tinha aqui para fazer. Tenho aqui o programa de drill. O que isso significa? O programa de drill podemos usar para fazer células solares, ok? Então, eu pego o solar, certo? O wafer solar que é feito na câmara de pressão. Coloca-se aqui e isso, desde que haja pressão, está tudo conectado, ok? E simplesmente, bem, colocamos o controlador de montagem, o import aqui, o export para exportar, a plataforma de montagem e a broca e o laser, certo? Ou o laser ou a broca, entendeu?
Então, basicamente aqui colocaríamos um baú de um lado e outro do outro, ok? Aqui temos um baú para importar os itens e um para exportá-los. Então aqui se importa, certo? Importa-se o item, usa-se a broca, porque é o programa que tínhamos colocado aqui no controlador de montagem. Se aqui não colocarmos nada, isso não vai funcionar, entendeu? Já estou avisando. E nada. Bem, aí já depende do que queremos usar. Se quisermos usar a broca e o laser, vamos ter que colocar a broca e o laser. Quero ver se ao colocar o drill e o laser, isso continua funcionando, ok? Porque no final, você está colocando os dois ao mesmo tempo. E assim, você evita dores de cabeça. Vamos ver se funciona. Sim, parece que sim, não é? Aí está, parece que sim, certo? Então, também é uma opção, ok? Coloque os dois juntos e esqueça qual usar ou não. Faça toda a configuração e simplesmente vá colocando suas coisas. É verdade que as crafts são o que são, né? Ou seja, olhe as crafts. Um monte de PCBs, certo? Cilindro pneumático, exportação, broca de montagem, laser de montagem, plataforma de montagem. Os programas obtidos pelo Amadron, que são os mais baratos de todos. E com isso podemos desbloquear muitas crafts interessantes, como as fitas de pressão avançadas, células solares, câmara de pressão e mais, que podem nos desbloquear algumas crafts adicionais dentro do mod. Muito bem, como funcionam os drones? Bem, existem diferentes tipos de drones antes de começarmos, certo? Temos os drones coletores, ok? Que basicamente cobrem uma área de 17 por 17. Coletam apenas itens no inventário que foram configurados. Os drones normais são programáveis, certo? Os drones guardiões, que basicamente carregam munição e atacam mob. E os drones logísticos, que realizam tarefas logísticas, entende? Então, aqui colocaríamos um drone. O ideal seria colocar um drone normal, né? Um drone normal. E podemos, como vocês veem, através da estação de carregamento, configurar as melhorias que queremos adicionar, como segurança, velocidade, vida útil, atualização de carregador de chunks, aparentemente, para que funcione sem precisarmos estar lá, inventário e mais, ok? Temos um monte de melhorias. Podemos colocar armadura, ou melhor, podemos carregar a armadura também no estado de carregamento, certo? Então, podemos colocar pressão, a pressão seria de 10, porque é o máximo que o drone aguenta, pressão máxima de 10. E como funciona? Bem, nós pegaríamos o drone, certo? E faríamos um programa, certo? Então você pega o drone, coloca, vamos pegar um drone normal, coloca e clica em exportar programa. E assim este drone já estaria programado para fazer o que foi pedido. A questão é que não tem energia, certo? Então agora o ideal seria carregar o drone. Está carregando bem devagar pelo que estou vendo, então vamos pegar alguns upgrades de velocidade para carregar mais rápido. E pronto, você já tem o drone, você o pega, certo? E o coloca, certo? E ele vai começar a fazer o que você mandou. Então, como funciona? Bem, basicamente, temos aqui todo esse assunto de programação, que é bem mais simples do que parece. Embora seja verdade que para tê-lo em um mod, você precisa programar. Mas bem, por exemplo, temos isso para começar, certo? Isso é o que inicia, certo? Inicia todo o assunto do drone e diz: importar itens de um inventário, certo? Pega a importação de itens e aqui, com um bloco diferente, define a área, conecta aqui e diz: que área? Bem, menos 162, 29, menos 32. Como pegamos a área? Bem, pegamos com a ferramenta GPS, certo? Pega a ferramenta GPS, agacha, clica com o botão direito e aí você pegou a área. E depois, para selecionar você selecionou uma localidade. Depois para pegar a área, certo? Bem, o mesmo, mas com a ferramenta de área GPS, certo? Então, nada. Você pega isso, clica com o botão esquerdo, acho que é. Vamos lá. Clique esquerdo, sim, exatamente, com isso selecionado e pronto. Diz Entity Attack, para atacar todos os bichos dentro desta área, certo? Depois que recolha todos os itens nesta área e por fim os guarde dentro de todos que estão nesta área. Aqui colocamos um filtro, ok? Para ignorar a durabilidade dos objetos, ignorar a tag, entende? Então agora, teoricamente, se eu fizer algo com um zumbi, deveria atacá-lo, não é? Mas parece que não tem energia, que pena. E pronto, é assim que se configura, ok? Não sei se dá para colocar, não sei se em todos os drones dá para colocar, não, só nos normais, certo? Então não exagerem, ok? Não programem seu drone com 1000 coisas, que também dá para fazer, mas enfim. E depois tem a dificuldade média ou avançada dos vários blocos, caso queiram fazer algo super complexo com o drone. Importante, você pode importar ou exportar, ok? Se quiserem é só ir aqui, certo? Muito bem. Como funcionam as estações de carregamento? Basicamente, você coloca as estações de carregamento, certo? Você aplica pressão através de um compressor de ar sem problemas. E bem, o que vai acontecer é que você pode colocar qualquer item para carregar, por exemplo, um capacete pneumático, você o coloca aqui e ele vai carregar gradualmente, teoricamente. E o bom é que também nos permite, ao colocá-lo aqui na seção de carregamento, fazer upgrades, certo? Adicionar melhorias e mais a própria armadura, entende?
Neste caso, está a 10 de velocidade, mas poderíamos deixar mais lento, se quiséssemos. E pronto, é assim que podemos carregar a armadura sem problemas, certo? Muito bem, como funciona a Pneumatic Armor? Seria como a armadura definitiva, com uma criação bem potente. Inicialmente, não parece grande coisa, certo? Temos que admitir. Mas é verdade que se a carregarmos numa estação de carga e formos à seção de melhorias, veremos que podemos adicionar upgrades de velocidade, certo? Upgrades dourados para que os espíritos não te ataquem, de segurança para te proteger do fogo e lava, de carga, porque carrega mais rápido, entendo? Enfim, para carregar outros itens que tenhas no inventário. Imã, para coletar itens de maior alcance. O upgrade de elevação para planar. Radiação, volume, certo? Quanto mais armadura, maior durabilidade e tal, certo? Ou seja, muitas melhorias, e esta armadura é bem única, porque você a pega, coloca aqui, certo? E ela se equipa diretamente, ou seja, você a tem na estação de carga e ela se equipa automaticamente. E pronto. Como podem ver, já estou com a armadura equipada, não sei o quanto me protege. Bem, é uma armadura de ferro, mas claro, pensem que podemos aplicar todas as melhorias, sabe? E pronto, já podemos usar nossa armadura do Pneumatic Craft e é assim que funciona. Como este gadget, há muitos outros no Pneumatic Craft que não vamos abordar, ok? Mas há muitas coisas interessantes, hein? Como um anti-spawner, certo? Pode ser usado para criar um spawner pressurizado que pode gerar mobs usando pressão, então cuidado. Existe a possibilidade de criar torres, fazer estações de segurança, ok? Sensores universais, estamos vendo um monte de melhorias, certo? E algumas outras coisas adicionais que, bem, não fogem muito disso, mas são interessantes. Então é isso, simples assim, ok? É assim que podemos usar o mod Pneumatic Craft. Com isso, considero tudo explicado. Claro, o mod Pneumatic Craft pode ser muito mais avançado, especialmente com a programação de drones e afins, mas não quero torturá-los, certo? Quem estiver super interessado, pode pesquisar por conta própria. No final, entendo que é um tópico tão técnico que algumas pessoas nem se interessarão, certo? Saber o básico já é suficiente, sem precisar passar 2 horas aprendendo a programação de drones dentro de um mod, sabe? Quando jogam um modpack com vários mods, talvez haja formas mais simples de fazer o que o drone permite, não é? Por exemplo. Então espero que tenham gostado. Como sempre, fazer esse tipo de guia exige muito esforço. Inscrevam-se, deixem o like e nos vemos em futuros vídeos.